Recebo dois convidados aqui nos estúdios da FAN FM para bater um papo sobre a importância da juventude neste pleito eleitoral. Recebo aqui o Irion, é isso? Irion Mateus e a Lenice Ramos, é isso mesmo? Muito bem. Muito bem-vindos aqui aos nossos estúdios. Queria que vocês se apresentassem aí aos nossos ouvintes. Vamos começar pelas mulheres? Vamos lá. Lenice, você já nos concedeu entrevista aqui no Jornal da FAN. Recentemente você fez uma campanha que acabou tendo um apoio nacional, não é isso mesmo? Lembra para os nossos ouvintes quem é você. Muito bom dia a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. É uma honra poder voltar aqui, né? Na verdade, vim aqui para falar. Eu sou Lenice, eu sou a autora do projeto Programa Absorvente é Direito, que é um projeto no qual nós estamos auxiliando as meninas aí com o problema da pobreza menstrual. A pobreza menstrual, para quem não conhece, é uma denúncia global sobre a falta dos direitos básicos que faltam para as mulheres, né? Então, não só sobre a falta do absorvente, mas também sobre a questão da falta de água, saneamento básico, privacidade. E a gente conseguiu a doação com a empresária Luísa Trajonaí de 192 mil absorventes, né? E aí nós estamos nessa campanha beneficiando aí 17 escolas, né? Você hoje já está no ensino superior. Quando você fez essa campanha, você estava no ensino secundário, é isso? Isso. Estava no ensino médio e agora eu sou pré-vestibulando em jornalismo. Olha muito só. Bem, seja bem-vinda. Meu caro Irion Mateus, se apresenta para os nossos ouvintes. Bom dia, eu sou Irion Martins, Martins, muito bem. Eu sou estudante de jornalismo, vim lá da Bahia, de Feira de Santana. E em 2014 eu participei, assim como Lenice, do projeto Parlamento Jovem, só que a minha fase foi o Parlamento Jovem Baiano. Certo. Não foi o nacional. E como estudante de jornalismo, estou atuando como pesquisador também nessa área de, mesmo que por tabela, não diretamente, mas tentar identificar processos políticos e ver como eles são cobertos pela mídia. E também um projeto de estimular a participação política pela juventude, que é um projeto que estimula a arte, que trabalha como a participação se dá através da arte, da música e de outros movimentos artísticos. Muito interessante. Lenice, para você, qual a importância da participação do jovem neste mundo da política? É uma importância extrema. Quando a gente fala de juventude na política, a gente não está falando só em política partidária, né? Então, acho que um dos principais erros do jovem é achar que a política se trata de algo partidário. E, na verdade, não. A gente está falando da cidadania. Então, se colocar à frente dos problemas também, de se entender quanto cidadão e de entender o ambiente que você vive também faz parte. Eu sempre digo que o nosso corpo é um corpo político, né? Principalmente tratando das minhas pautas, por exemplo, que são pautas femininas. Se colocar à frente e entender os problemas que estão à nossa volta é extremamente importante. Atualmente, né, no nosso cenário político, principalmente, é importante que a gente fique atento no que a gente está fazendo, né, e por que se deu a esse cenário. E muito disso é justamente por essa falta de conhecimento, por essa falta de participação. Mas eu entendo o porquê que os jovens eles sentem essa dificuldade de adentrar tal assunto, porque a todo momento a gente é muito desmotivado, né? A política ela não presta, a política é isso. Então, um projeto como o Programa Absorvente Direito, por exemplo, mostra, por exemplo, a muitas meninas a importância delas entenderem os direitos e os deveres dela dentro da sociedade. Então, isso é algo totalmente político, é você entender a sua participação social. E aí é onde a gente entende a verdadeira importância do conhecimento político, não só de algo partidário, mas também cidadão, né? Perfeito. Irion, com os seus amigos, com as pessoas com quem você conversa, com os grupos que você participa e que tem aí uma incidência muito grande de jovens, você acha que nós temos hoje uma maior consciência política ou a juventude está ficando apolítica? Eu acho que a gente tem uma maior consciência política, porque há pelo menos, assim, talvez não no sentido de partidarismo, mas de se colocar diante de alguns consensos sobre os conceitos de democracia, sobre os posicionamentos, principalmente agora com esse recorde, né, dos 2 milhões de eleitores, essa campanha de tirar o título. Acho que essa consciência tem sido mais disseminada, assim. E o que fazer para não ser observado pelos partidos, pelos representantes políticos, apenas como um dado, como um percentual, como
um percentual importante de eleitores que vai ter uma preponderância na eleição? O que a juventude precisa fazer, na sua opinião? Eu acho que nós, enquanto jovens, precisamos enxergar a política como parte da nossa própria vida, sabe? Eu acho que a gente está muito preso a uma ideia de política e o próprio andar da carruagem caminha para isso. Uma política que está presa, que está restrita à Câmara, à Assembleia, aos processos legislativos, assim, mas que acho que a gente precisa incorporar isso mais à nossa realidade, sabe? Perceber os nossos movimentos, que tudo que a gente faz são processos decisórios, não restritos ao que se faz na Câmara, mas ao nosso próprio cotidiano, o que a gente compra, o que a gente não compra, o que tem nos rótulos, o que não tem nos rótulos, o que é regulamentado. Acho que tudo isso é um processo diário, assim, de perceber, sabe? Eu tava com uma pessoa essa semana, ela me mostrou um vídeo, era pra ser e foi um vídeo engraçado, de uma legenda, assim, no TikTok, dizendo que se você pudesse escolher entre participar da política ou varrer a chuva da rua enquanto chove, o que você escolheria? E aí, num vídeo em tom de humor mesmo, a pessoa tá lá varrendo a chuva, varrendo a água da chuva enquanto a chuva acontece, porque as pessoas não querem se envolver. E aí eu pensei, mas a água da chuva também é política, né? Se a gente pensar os alagamentos, se a gente pensar isso como processos de políticas públicas. Então, eu acho que falta mais isso, assim, para a juventude. E falta também, do outro lado, enxergar essa juventude como plural, como várias juventudes. Como protagonista também desse processo, sim, né? Você acha que então nós teremos gerações adultas mais conscientes no futuro? Acho que sim. Acho que a gente caminha para isso. E pelo que eu falei da questão do consenso, né? Enxergar a democracia não como um triunfo, assim, de uma questão de vingança, sabe? Eu acho que a democracia, ela ainda está num processo que não é o seu caminho pleno, assim. Acho que a gente precisa caminhar para uma ideia de democracia, de além de enxergar a política na nossa vida, como eu falei, também enxergar os direitos dos outros, daqueles que são tidos como perdedores, né? Não é só a vitória de quem ganha, mas também garantir, subsidiar que outras pessoas possam também ter as suas vozes ouvidas, os seus sonhos ouvidos. Lenice, você acredita que nesta campanha a juventude terá uma participação protagonista ou vai ficar aguardando aí, observando de longe a movimentação dos pré-candidatos aí à presidência da República, ao governo do Estado? Eu respaldo, né, a fala do colega. Eu acredito que a juventude, especificamente pelos tempos atuais, elas estão entendendo a importância dessa participação, né, tanto por meio de redes sociais, mas também por toda a manifestação e por toda a informação que a gente está recebendo, né? Como eu falei, antes a gente recebia informações de, por exemplo, a política como algo ruim. E agora a gente entende que a nossa participação é mais do que importante porque a gente faz parte desses processos. A juventude, ela faz acontecer, né? Tem uma coisa que eu sempre digo que as pessoas mais velhas falam, né? A juventude é o futuro. A juventude é o futuro. E, na verdade, não. A juventude é o agora, né? Então, o que eu posso fazer hoje para a contribuição do amanhã? E aí, vamos todos juntos construir uma nova nação, um novo Brasil e afins. Então, eu acredito que, com certeza, a juventude ela vai estar aí fazendo a diferença nas eleições e vai dar certo, gente. Tem um ouvinte que enviou um áudio um pouco mais cedo, opinando um pouco sobre essa questão da participação jovem aí nas eleições. Vê se encontra aí, meu caro Gabriel Jesus e meu caro Wendel Lessa, para que a gente possa interagir aqui com os nossos ouvintes. Recebo aqui da vice-governadora Eliane Aquino. Manda um abraço a esses dois jovens que sonham com uma política que transforme realmente e gere oportunidades. Obrigado, Eliane, pela audiência de sempre aqui no Jornal da Fã. Tenho aqui também uma mensagem do nosso ouvinte de sempre, o Edilberto Siqueira. Se vocês quiserem se posicionar, fiquem à vontade. O Edilberto faz aqui uma provocação. Ele diz: paga um picolé de graviola quem adivinhar de que lado será esses votos. É o que diz aqui o Edilberto Siqueira. Como a gente não pode falar de voto, vocês estão proibidos de responder o Edilberto Siqueira aqui no Jornal da Fã. Grande abraço, Edilberto. Obrigado pela sua interação de sempre. Encontraram o áudio aí? Vamos lá, então. Bom dia, Narciso Machado. Aqui quem fala é da comunidade de Santa Maria. Narciso, eu tenho 27 anos e uma das coisas que faz eu votar
querer uma mudança no país, querer uma melhora. E é isso que faz. Eu e minha esposa, nós temos 27 anos. E tem uma coisa, o motivo dos caminhoneiros não fazer greve é porque, queira que não, vem sentindo que o governo federal, o Bolsonaro, vem fazendo por onde ter a confiança deles. Ajudando da maneira do possível, as coisas não estão fáceis, está difícil para todo mundo. O governo federal tem que agir mais com a Petrobras para ajudar o brasileiro, mas os caminhoneiros sabem que lá na ponta da linha tem um presidente atuante que pensa na categoria, que quer ajudar a categoria como ajudar todos os brasileiros. Agora, infelizmente, o governo Bolsonaro não tem um senador, não tem deputado federal, não tem deputado estadual, o Supremo atrapalha, então é ele contra a máquina. E a máquina, ultimamente, não é o governo, é quem está fora, o legislativo, o judiciário, quem vem atrapalhando o nosso país hoje. É um conjunto que vem atrapalhando, mas com fé em Deus, Deus vai ter pena da gente, mais uma vez. Agradeço aí a participação do ouvinte. Fiquem à vontade para comentar. Quem quiser, fique à vontade dos dois. Eu acho que é isso, a gente precisa enxergar a política de uma forma que inclua, né, o direito do outro também. Acho que a gente chegou em uma fase em que os direitos humanos são os direitos de alguns humanos, né? Acho que há algum tempo a gente ainda tinha um consenso do que era direito humano e isso nos movia, assim, independente de qual lado você seguia. Eu acho que nesse sentido também a gente precisa pensar, né? O colega do áudio falou sobre essas representatividades. A gente tem uma quantidade de pessoas na Câmara, no Senado, no Congresso como um todo, mas nesse sentido não é a quantidade mesmo que fala sobre essa representatividade, né? Você está se sentindo de fato representado, a gente precisa lembrar que no Brasil, por exemplo, tem 50% de negros, 50% de mulheres. E nos processos... Na Câmara e no Senado. A gente não tem essa mesma proporcionalidade, inclusive 50% são empresários, o que corresponde a 1%, 2% da população brasileira. Então, acho que essa representatividade é muito além de um que um presidente pode fazer, mas de fato ouvir esses anseios, sabe? De representar, independente de qual lado, de saber, de ter a democracia como, por exemplo, quando a gente é criança, a gente tem aquela ideia de vamos votar em alguma coisa, né? A gente cresce com essa ideia de vamos escolher e a maioria vence, e aí a minoria é ignorada. Eu acho que não, acho que a democracia, ela faz parte desse dever de ouvir também as minorias, que na verdade em números podem ser maiorias. Muito bem. Benício. Não, e só complementando que as pessoas se encorajem mais a falar sobre os problemas, né? Porque só pelo áudio dele que a gente consegue perceber a indignação, né? Então, mostrar a realidade também é muito importante. Eu acho que às vezes essas pessoas que estão aí no comando, elas não têm a ideia do que acontece porque elas não estão inseridas naquele problema. Então, é muito importante que a gente se manifeste. Obviamente que quando a gente fala de nação, quando a gente fala de política, a gente fala dos cumprimentos dos deveres sociais que devem ser cumpridos, mas que também a gente, enquanto cidadão, a gente se manifeste e fale sobre os nossos problemas. Então, também só complementando, é muito importante. O Marcos dos Anjos, ele faz aqui algumas perguntas, mas não vai dar tempo mais para que a gente possa responder. Eu vou pedir apenas que vocês encerrem a participação de vocês, já agradecendo pela contribuição e colaboração de vocês aqui, mandando um recado para a juventude, que é o que ele pede aqui no final da mensagem dele, agradecendo ao Marcos dos Anjos pela interação de sempre. Fiquem à vontade, tanto o Írio quanto a Lenice, para encerrarem aí, trazendo uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo agora. Eu quero agradecer o espaço, a oportunidade, dizer que é muito importante também que a imprensa, a mídia esteja trazendo esses debates e esses recortes para que a juventude participe e que ela se veja também nesses espaços e que a gente passe a enxergar a eleição como ponto de partida, né? Acho que a eleição ela é muito vista como ponto de chegada, que a gente vai votar e depois ignorar, mas acho que a gente tem que prestar atenção, cobrar, faz parte disso, né? A democracia representativa, ela exige que nós participemos e participemos cobrando, participemos também querendo a nossa cara lá, querendo ser visto lá também, querendo nossos anseios lá.
Fica à vontade, Lenice. Eu agradeço também pela oportunidade, pelo convite aqui da Rádio Fã, de poder estar representando aí as jovens e os jovens, né? É muito importante que a gente tenha espaços como esse, como o colega falou, para poder discutir sobre a juventude, né? Que é muito importante, a gente precisa desses espaços para que também a gente possa fazer o nosso papel de levar a representatividade da juventude feminina. E que a gente aí parabenizo também a todos os jovens que tiraram seus títulos de eleitores e se comprometeram a fazer a diferença para o nosso país. Então, acho que é por aí. Obrigada. Eu que agradeço a vocês dois pela participação aqui. Voltem sempre. Obrigada. Acompanhem sempre a gente e voltem sempre aqui quando quiserem. Para a gente concluir esse papo sobre a importância da juventude, Magna, está na linha para um giro de informações? Vamos lá. Eu recebo aqui nos estúdios dois colegas de trabalho aqui. São dois jornalistas da nossa equipe aqui da Fã FM, que participam sempre conosco aqui do Jornal da Fã, mas que hoje vieram aqui ao vivo para estrear a participação deles, que estarão conosco, com fé em Deus, na cobertura das eleições 2022. Larissa Moura. Bom dia, Larissa. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Fã. É um prazer a gente estar aqui desse outro lado, né? Desta vez mostrando a nossa perspectiva sobre essa participação da juventude na política e nesse processo das eleições. Acho que é muito importante porque a gente ouve sempre, né, que a política precisa de uma renovação, só que as pessoas não param para pensar que esse é um processo longo, né? Precisa de muita reflexão. E eu acho que a juventude está aí hoje justamente para mostrar que existe uma diversidade de pessoas, de perspectivas, e que a gente precisa dessa diversidade para construir, né, uma política mais diversa. Porque só encarando a política como uma ferramenta de transformação social é que a gente consegue resolver problemas sistêmicos aqui na nossa sociedade, né? Então, acho muito importante. Antônio Cardoso, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Narciso Machado e ouvinte do Jornal da Fã. Hoje dentro do estúdio é mais tranquilo, não que lá fora seja ruim, mas aqui também é muito bom. E estar na presença de vocês também é muito legal. Falar sobre a juventude na política é um tema que é muito importante para mim. Inclusive, participei por anos de movimentos políticos, não partidários, na verdade. Eu participei do movimento Mapa Educação por 5 anos. É um movimento suprapartidário, que ele quer colocar a educação como pauta principal das políticas públicas e fazendo isso com o jovem no centro dessa discussão. Eu fui embaixador, fui líder regional por muitos anos, inclusive alguns expoentes desse movimento, por exemplo, a Tabata Amaral, a deputada por São Paulo. Bacana. Ela participou do Mapa Educação, o Renan Ferreirinha, que ele foi deputado estadual pelo Rio. Ele hoje é secretário de Educação do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. E o Mapa Educação, passei muitos anos no Mapa, inclusive estou no livro da Tabata Amaral aí. Quando eu... Muito bem. Temos um famoso nacional na Fã FM, tá vendo? Continuo já esse papo com vocês dois aqui. Vamos girar a informação com Magna Santana. 7h20, Magna. Sou Narciso Machado, eu estou aqui na Simeão Sobral e a nossa reportagem flagrou e acompanha desde ali da região do mercado, a nova, ali na praça ao lado do novo terminal, 3 animais, 3 cavalos que estavam primeiro pastando lá no terminal, ali naquela praça do terminal, cuidando da grama, e agora de lá eles saíram, aí estão agora aqui na Simeão Sobral. O que chama atenção e é o perigo de acidentes. Tem reduzido os motoristas que passam sempre claro com a velocidade, é uma via de grande fluxo, mas muitos estão, quando se deparam, ainda há pouco vimos praticamente, mas por pouco mesmo, em limites, não aconteceu um grave acidente envolvendo esses animais, mais um carro e também um motociclista. Eles estão agora no canteiro central da Simeão Sobral, já encaminhamos inclusive fotos, mas eu acho que o pessoal da Insurge ainda não visualizou. Mas, olha, que tome a providência, que venha, porque até agora o dono não apareceu. E eles estão circulando entre os carros, né, transitando entre os veículos. O risco realmente é muito grande. Nós flagramos aqui coisas inéditas nesse passeio, nesse tour desses 3 animais aqui pelas ruas de Aracaju. Exatamente agora, aqui, eles já saíram do mercado. Nós estamos no cruzamento, mas por falta de placa, já estamos quase próximo. Aqui tem uma igreja, eu acho que é uma igreja presbiteriana, já chegando na Pio X, nesse tour aqui desses animais. Realmente um milagre não ter acontecido um acidente. Registro feito, esperamos aí as providências. Volto já, Narcisa, com você. Os últimos 2 anos foram uma prova de fogo para a saúde mental e psicológica de todos nós.
E foi buscando garantir mais cuidado para os aracajuanos que a Prefeitura trabalhou para ampliar e melhorar a oferta de atendimento psicossocial. Exemplo desse trabalho é o CAPS AD Primavera, que foi totalmente reformado. Uma equipe que conta com médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social e educador físico, pronta para acolher quem está vivendo um momento difícil e oferecer todo o cuidado e apoio necessários. Porque uma cidade melhor se faz com obras e pessoas felizes. Prefeitura de Aracaju, proteger a vida e cuidar da cidade. Está procurando um cartão cheio de vantagens? Banese Card está na mão. Com ele você faz compras na internet com toda a segurança do cartão virtual. Também dá para usar o seu verdinho nas viagens pelo mundo, já que ele é aceito internacionalmente. Tudo isso com anuidade ou taxa, sem anuidade ou taxa de adesão. Acesse banesecard.com.br e peça já o seu. Banese Card, tá com tudo, tá na mão. Larissa, como é que você tem acompanhado um pouco, como uma jovem jornalista, essa participação da juventude? Você enxerga que a juventude está interessada nessa temática da política? Eu acho, Narciso, que esse ano, principalmente, a gente teve um grande engajamento, tanto nas redes sociais como em outras esferas também, da participação dos jovens. A gente acompanhou recentemente uma campanha para tirarem o título, né? Fazer o primeiro título de eleitor. E eu acho que, principalmente neste ano, desde que começou a pandemia também, a gente tem acompanhado o maior envolvimento da juventude em problemáticas sociais. Eu acho que essa é a esfera que está mais envolvida, está acompanhando esses problemas e que tem ferramentas, tanto sociais como tecnológicas, para fazer esses problemas chegarem a outros espaços. Eu acho muito importante, porque aqui na FAM a gente tem uma redação muito diversa, né? Várias pessoas que têm pensamentos diferentes e que ajudam a construir essa ideia de que a gente tem que alcançar várias esferas e várias temáticas e debater isso, porque educação política é muito importante para que as pessoas reconheçam que esses problemas existem, né? Como os nossos outros colegas falaram antes, que a política vai além do partidarismo, né? Que política é cidadania, é democracia e é exercício de todos, dever e direitos de todos também, né? Antônio, você acha que nós temos uma tendência aí de ampliarmos a participação da juventude ou de termos uma juventude um pouco mais passiva? A gente viu esse ano um movimento muito grande, não só artistas e cantores e tudo mais, buscando esses jovens para regularizarem o título, tirarem o título do eleitor, mas a gente vê também uma participação muito grande nas redes sociais desses jovens. Eu acho que o jovem, mais cedo ainda, está entrando nas discussões políticas, está entrando nos debates. Eu acho que o jovem está começando a participar mais. Inclusive, antes, eu até fiz uma matéria sobre... antes da campanha e tudo mais, eu fiz uma matéria sobre como é que estava a ingressão do jovem no pleito desse ano. E era uma das mais baixas desde a redemocratização lá em 89. E desde então, tinha sido uma das mais baixas entradas de jovens em um pleito. E aí esse ano teve toda a campanha e tudo mais. A gente viu o jovem até meio apático. Mas agora a gente tá vendo o jovem participando e tudo mais. E eu acho que é essencial que o jovem tome parte. A gente viu aí quase mais de 30%. Eu tava fazendo as contas com o Gabriel. Mais de 30% do eleitorado. Pelos dados aqui que vocês levantaram, esse eleitorado, Gabriel, nós estamos falando de Sergipe e o Brasil. Sergipe. Aqui em Sergipe, os eleitores entre 16 e 34 anos representam 37,2% do eleitorado, ou seja, é uma fatia considerável e que vai ter participação preponderante na definição das eleições, né? Com certeza, aí elege senadores, elege deputados e é uma parcela muito boa para a candidatura ao governo. Eu pergunto a vocês dois, vocês enxergam, sem citar nomes, mas vocês enxergam nas pré-candidaturas, tanto aqui do Estado quanto as pré-candidaturas nacionais, uma prioridade junto à juventude? Enxergam que eles observam temáticas importantes para a juventude, têm discutido efetivamente políticas públicas para a juventude, ou têm trabalhado apenas nesse campo da mobilização e do oba-oba para fazer número? O que é que vocês acham? Eu acho que esse processo ainda é pouco expressivo. Quão difícil é a gente encontrar um espaço, como a gente está fazendo aqui agora, que chame jovens para debater esse assunto. Eu acho que é muito difícil ainda e muito necessário. Principalmente porque eu vejo que eu comecei a me interessar por política quando eu fui ingressar na universidade em 2019. Eu falei, ok, vou fazer jornalismo, eu tenho que passar essa informação para esse público, tem que ser uma informação inteligível, então tenho que entender sobre esse assunto. Só que só depois a gente vem se atentar para umas questões sociais e, pelo menos no meu caso,
de ver pessoas que são como eu, mulheres e negras, dentro de um espaço da política. Eu participo agora também de um projeto de pesquisa que a gente avalia essa qualidade no jornalismo, e a gente estava verificando a cobertura da reforma política eleitoral em grandes veículos aqui do Brasil. E um dos assuntos, principalmente, é essa cota destinada para mulheres e negros dentro do parlamento, e que é muito pouco expressiva ainda. E eu acho, a partir dessa experiência, eu tive essa perspectiva de que a gente tem que participar mais deste processo, só que não existem muitos espaços ainda que deem vazão para que esse pensamento, essa perspectiva dos jovens, ela alcance outros espaços. Antônio. Eu acho que aqui no estado a gente tem os maiores nomes, eles não se dirigem ainda aos jovens, né? Eles não conversam com os jovens. A linguagem deles não é para os jovens, as propostas deles não são para os jovens. E a gente vê essa coisa mais aérea, mais etérea do que eles querem fazer com o jovem, porque eles não conversam, né? Então não tem como ter alguma coisa concreta para esse público. Então acho que a gente precisa realmente ainda abrir mais espaço, na verdade, para o público jovem falar como a gente está fazendo aqui, e parabenizo o Narciso Machado. Não sou tão jovem mais, eu tenho 25 anos. Tá na faixa ainda. Ainda tô na faixa, mas eu comecei a me interessar com política muito cedo, inclusive. Eu falei do Mapa Educação, inclusive na minha cidade, eu sou Nossa Senhora das Dores, em 2015, eu coloquei um projeto lá para mudar a escolha política de diretores das escolas municipais. Interessante. E aí, na época, eu saí na Folha de São Paulo e tudo, e aí eu saí o menino do interior de Sergipe. Em 2015, e foi uma coisa bacana, assim, foi minha entrada no mais universo. do que participação partidária, mais Muito do que definir lados, mais do que essa briga vermelho, verde, amarelo, azul, branco. É a participação política mesmo, é o exercício da cidadania, é emitir a sua opinião com consciência, é se aprofundar nos assuntos para poder bater papos inteligentes como esse que a gente bateu aqui hoje pela manhã. Para a gente finalizar com vocês dois, como é que vocês estão se preparando para a cobertura das eleições de 2022 aqui na FAM? Como é que vocês têm acompanhado aqui os bastidores da redação e como é que vocês estão vendo esse projeto que a gente tem desempenhado? Eu estava até mencionando antes que eu tinha visto, olha, já saiu, né, o dia dos debates e tudo, e a gente está acompanhando bem, a gente está vendo todos os lados, vendo as falas, né, de todos os lados, e eu acho que isso é muito importante para a gente construir, também externar para as pessoas que acompanham o portal e também a FAM FM, os assuntos que são mais necessários serem debatidos esse ano, principalmente porque a gente está em uma era assim, de rede social, a gente acompanha bastante e vê que tem várias pessoas engajadas nesse projeto político das eleições de 2022 e é uma retomada depois da pandemia de 2020, que foi um momento muito atípico, que as pessoas acho que estão participando mais. Então acho que a gente está caminhando para fazer um ótimo trabalho esse ano e esse é o nosso objetivo, né? A gente também está aberto a estar ouvindo as opiniões e as perspectivas das pessoas que acompanham para a gente poder levar esses temas, né, de uma forma mais inteligível para todo mundo. Antônio. Para mim, eu tô saindo dos bancos da universidade, é uma oportunidade incrível e tá com os grandes nomes da política sergipana todos os dias, diariamente aqui. Quando a gente tá na redação, a redação é 2 passos, né, daqui do estúdio. E todos os dias a gente tá vendo aqui grandes nomes da política e é uma experiência incrível. E eu tô me preparando, assim, para falar sobre isso e falar da melhor maneira, como a Larissa falou, uma maneira inteligível, né? Se preparem mesmo, porque vocês estarão conosco nessa cobertura, nas ruas, aqui nos estúdios, na hora da apuração, vamos trazer essa voz jovem também aqui para acompanhar e trazer os dados e os números para os nossos ouvintes. Quero agradecer aqui ao Leônio e vou pedir que vocês encerrem respondendo rapidamente essa pergunta dele. Pela fala dos entrevistados, podemos acreditar que não existe mais espaço para aquela juventude desinteressada por causas justas. É isso mesmo que vocês compreendem? Agradecendo já a vocês. Larissa, obrigado por ter vindo. Viu? Obrigada. Eu que agradeço, na verdade. Eu acho que a fala dele é bem assertiva, tá no caminho certo. Acho que não existe espaço para isso. Pelo menos eu tenho acompanhado e tenho esse objetivo, né, de levar as causas que eu acredito, as dificuldades que eu passei e vejo outras pessoas passando e como a educação política pode resolver essas problemáticas. Eu acho que é muito importante a gente caminhar nesse sentido. A gente não pode dizer mais para os que estão ouvindo para tirarem o título, o prazo já passou, né? O prazo. Foi até o dia 4 de maio, mas pelo menos as pessoas que têm título que vão votar também, né? Os jovens de 16 a 18 anos, mesmo que não seja obrigatório, é muito importante. A gente ainda está nesse processo de educação, vocês podem acompanhar e fazer
a sua escolha, né? Muito bem. O exercício da democracia lá em outubro. Vamos ouvir mais vezes essa voz feminina aqui. Meu caro Antônio Cardoso, obrigado pela participação. Valeu, Narciso, muito obrigado, Gabriel, também pelo convite, e agradecer e falar pro jovem, ele falou, realmente não tem mais espaço, porque se a gente é o futuro, a gente precisa construir esse futuro, você precisa construir esse futuro, então a gente precisa participar, não tem mais espaço para ficar apático não, é isso. É isso aí, muito obrigado aos dois pela participação aqui no Jornal da Fã, jornalistas aqui da nossa equipe do portal Fã F1, Larissa Moura e Antônio Cardoso, que estarão conosco na cobertura das eleições 2022, trazendo aqui a opinião deles sobre esta temática de hoje.